Oi, gente! Tudo bem por aí? Que bom estar de volta. Eu confesso para vocês que essas semanas que eu passei distante do canal foram extremamente necessárias. A gente está passando por um período muito difícil e isso mexe muito com a gente. Então, por esse motivo, eu preferi me resguardar. Mas estou de volta! Graças a Deus! Agora sim, para vocês que não me conhecem, meu nome é Fabiana Nascimento, eu moro na Itália e este é um canal que conta histórias de brasileiros que estão ou estiveram no exterior e queiram compartilhar algum momento especial aí da sua passagem por aqui ou da sua permanência. São histórias que já foram contadas ou histórias que chegam a mim ou que eu as capto. Independentemente disso, são histórias verídicas. Então, se você está um pouco confuso, caiu de paraquedas aqui nesse canal, vou fazer o seguinte, eu vou rodar a vinheta e já te conto mais, tá bom? Não sai daí! Recado dado sobre a minha ausência e agora sobre o meu retorno. Agora vamos à história de hoje, vamos parar de blá blá blá? Senta, pega a pipoca, que lá vem história. Infelizmente, a história de hoje é sobre um assunto que muitos já vivenciaram, ou já ouviram, ou já presenciaram. Não é uma coisa atual, mas é uma coisa que vem acontecendo principalmente nessa época de pandemia, que eu acho que os humores estão à flor da pele. E se trata de bullying. Faz o seguinte, se você já conhece esse tema, já presenciou, já vivenciou, deixa escrito aqui nos comentários para mim alguma situação que você já tenha conhecimento, vivido, ouvido de algum amigo, de alguma família, ou até de si próprio. Vamos interagir, é muito importante para mim saber a sua opinião e a tua interação aqui com o canal. O título da história é Brasileiros lutam contra o bullying nas escolas do Japão. Essa notícia ela foi dada pela BBC News em fevereiro deste ano. Eu estou recompartilhando uma história já contada. Essa é uma típica história de um pai defendendo a sua filha de discriminação, ainda que esteja noutro país. Nenhum pai ou mãe suporta tal situação. Triste saber que é um comportamento constante vindo de outras crianças. E pior, é um comportamento copiado. Copiado, gente, porque um amiguinho faz, o outro vê, não tem nenhum tipo de punição. E aí ele acha que aquilo ali é um comportamento aceito e vai passando de amigo para amigo e se torna um vício coletivo, né, de tratamento, principalmente com estrangeiros. Talvez você aí do outro lado possa pensar, mas é uma criança, ela não tem noção do que diz. São pessoas que já disseminam o ódio e sabem sim o que elas estão fazendo, tanto que elas fazem especificamente com um grupo de pessoas, né? Estrangeiros, negros, pobres, enfim, elas fazem isso de uma maneira muito seletiva. E eu acho que não é apenas uma frase, é um comportamento sim, reforçado por outros e principalmente por não haver nenhum tipo de punição. Agora sim, vamos à história já contada. No mês passado, o brasileiro Sandro Kimura, de 47 anos, ele foi surpreendido pela notícia de que a sua filha de 16 havia sofrido uma ameaça de morte na escola. Ameaça de morte. O caso aconteceu numa província, numa região central do Japão. E olha o tipo de ameaça. Espere só que nós vamos matar você e arrancar o seu cérebro, dizia a mensagem publicada nos stories dessa menina lá do Instagram. Atrás da mensagem principal, frases xenofóbicas deixavam claro para quem era a ameaça. Volte ao seu país e morra. O Sandro, pai da menina, e a sua esposa, Jerusa, de 45 anos, mal podiam imaginar que os problemas com a escola estavam apenas começando. Foi muito grave, conversamos com a nossa filha e decidimos resolver tudo lá na escola. Eu pensei que os dois meninos envolvidos seriam, no mínimo, expulsos, contou o pai. Mas não foi o que aconteceu. Um dia depois da ameaça, o brasileiro foi na escola e se assustou
com a resposta que ele recebeu. Queriam colocar a minha filha no castigo por ter dito nojento, em japonês, obviamente, para os meninos. A menina respondeu lá nos stories, nojento, e ela que seria punida perante a visão da escola. O garoto que ameaçou de morte também recebeu a mesma punição que ela. Dias depois, os meninos voltaram para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. Eu liguei para a escola furioso. Já tinha alertado para que não deixassem esses meninos perto da minha filha e eles voltaram. Eu disse que iria na escola no dia seguinte e se os meninos estivessem lá, eu iria tirá-los à força. Claramente, gente, isso é um ímpeto assim que o pai teve no momento de fúria, porque ele imaginou que depois dessa punição, né, de deixar o menino em casa, quando o menino voltasse, eles pelo menos não estariam disputando ali a mesma sala, né? Nem tanto próximos, enfim, eu imagino que foi isso que o pai pensou. Mas não foi isso que aconteceu, não. O brasileiro se acalmou depois e decidiu ir atrás de ajuda. Chegou a contatar órgãos públicos, prefeitura e secretaria de educação, sem obter nenhum resultado. Ele conta que também tentou fazer uma denúncia na delegacia de polícia, mas não foi possível registrar a ocorrência. Os policiais disseram que não poderiam fazer nada, pois a denúncia não foi enviada diretamente para a filha dele, porque não tinha escrito o nome dela. Mas todos sabiam que era para minha filha e o colega inclusive confessou para o professor, mas isso não foi suficiente. E também se gravássemos uma confissão, também não valeria como prova, pois ele poderia alegar que foi coagido, lamentou o pai da menina. De mãos atadas, o brasileiro acabou levando o caso para as redes sociais, com a publicação de 2 vídeos contando o que havia ocorrido com a filha dele. As publicações repercutiram e outros brasileiros compartilharam histórias parecidas de problemas com os filhos nas escolas japonesas ou de experiências pessoais como vítimas de bullying lá no Japão. Embora não haja dados oficiais, especialistas que atuam em entidades destinadas ao apoio dos estudantes acreditam que o problema é comum para a maioria das crianças com raízes estrangeiras que vivem lá no Japão. E o fato de serem diferentes dos japoneses os torna alvo fáceis dentro das salas de aula. Nas escolas do Japão, é muito comum que as crianças que não são dos mesmos grupos se tornem vítimas. O fato de eu ter um rosto, uma cor de pele, nomes diferentes dos japoneses, ou simplesmente ter pais estrangeiros, é suficiente para que a criança seja excluída dos grupos. Meu Deus do céu. O bullying é considerado um problema social grave lá no Japão, responsável pelo suicídio de menores de idade todos os anos. Em 2019, pelo 2º ano consecutivo, mais de 300 crianças e jovens tiraram as suas vidas, segundo os dados do Ministério da Educação. Meu Deus do céu! O governo japonês também mantém um levantamento anual de ocorrência de bullying na escola. Não adianta ter dados, né? Tem que ter atitude, tem que coibir isso, tem que evitar que isso a cada ano seja uma estatística. Isso, a gente não quer saber de números, a gente quer saber de que isso não seja algo sequente, que não seja uma coisa copiada, que no próximo ano a tendência seja a diminuir. E pelos números que eu leio aqui, que nem vem ao caso falar para vocês, o que acontece é completamente diferente. A situação ela só se agrava. Para muitos especialistas, o país está muito longe de resolver essa questão. A falta de medidas enérgicas faz com que a situação evolua para episódios ainda mais graves, causando consequências psicológicas que podem afetar a vida da vítima por muitos anos. O bullying foi reconhecido como um problema social lá no Japão a partir da metade da década de 1980, devido aos interesses públicos pela reportagem de casos de suicídio dentro das escolas. Mais de 3 décadas depois, o problema persiste, pois os planos preventivos não mostram resultados. Crimes como violência, ameaças e extorsão
se confunde com bullying. A polícia deveria prender, ou pelo menos orientar os acusados, contatar as instituições infantis se o responsável não tiver maioridade penal. Os agressores deveriam ser afastados para proteger as vítimas, as famílias condenadas a pagar indenizações e os professores que não derem atenção deveriam ser punidos. É a passividade da escola que faz com que muitos estrangeiros contemplem tomar atitudes extremas, assim como Sandro, que é o pai da menina, que chegou a cogitar entrar na escola de aula da filha para retirar os garotos à força. Mãe de 2 meninos, de 3 e 9 anos, a brasileira Sayuri, de 24 anos, vive na província, lá do Japão, e conta que cresceu no Japão, sofreu bullying e vivia trocando de escola. Aprendia a resolver sozinha, brigando e devolvendo na mesma moeda. Quem não é defendido, uma hora aprende a se defender sozinho, porque a gente sabe que isso não é certo. Eles também sabem. Como nada é feito, é um comportamento copiado. Aos meus filhos, deixei claro que não admitiria que agredissem ninguém, assim como não admito que ninguém os maltrate. Mesmo assim, acabou enfrentando uma situação bem complicada com o menino mais velho, que há cerca de 3 anos, quando estava na primeira série do ensino primário, passou a apanhar, de um colega. Sem conseguir resolver a situação com a escola, Sayuri conta que chegou no limite ao ver o sofrimento do filho se prolongar. O menino já tinha batido mais de uma vez no meu filho quando eu o vi em uma gincana. Ai, meu Deus. Olha o sangue de brasileiro falando mais alto. Como não estava resolvendo reclamar com os professores, eu cheguei no garoto, disse que se ele batesse no meu filho de novo, eu bateria nos pais dele para que o educassem melhor. É claro que a gente sabe que isso é uma atitude extrema, né? Na verdade, ela quis intimidar o menino e mostrar que o filho dela tinha mãe e que era protegido, sim. Eu acho que é realmente uma atitude bem desesperada de uma pessoa fazer, que já pensou, se alguém ouve isso é uma ameaça também, né? Ele saiu desesperado, nunca mais tocou no meu filho, relembra. Para muitos estrangeiros que crescem no Japão, enfrentar um sistema educacional repleto de regras rigorosas, bullying e pressão é um grande desafio. Quem passa por dificuldades de socialização ou com o idioma japonês pode acabar tendo que enfrentar questões que se refletem na sua vida adulta, sem dúvida nenhuma. A Yumi, de 27 anos, é tradutora de um serviço de assistência social lá no Japão. Ela faz visita às casas de famílias brasileiras cujas crianças estão fora da escola por algum motivo e diz que tem se deparado com casos de abuso sexual, problemas psiquiátricos e traumas. O bullying está presente na maioria desses casos, revela. O que motivou a Yumi a trabalhar com assistência infantil foi sua própria experiência. A brasileira conta que foi vítima de inúmeros episódios de bullying na infância e desenvolveu bloqueios com o idioma japonês, apesar de compreendê-los bem, por duvidar de sua própria capacidade. É isso que o bullying faz, gente. Ele te faz sentir realmente diminuído, ele te faz sentir tudo aquilo que a pessoa fala para você. E se você não tiver uma família muito forte, um apoio muito grande, principalmente da sua família, você acredita que você é aquilo mesmo. E na grande maioria das vezes, conforme é relatado aqui, a criança especialmente, ela não suporta toda essa carga, né? Ainda mais lá no Japão, gente, que tem um idioma completamente diferente do nosso, uma adaptação completamente mais rigorosa, mais longa. Eu reclamo às vezes de eu estar na Itália, porque aqui as pessoas também são bem difíceis. Imagina viver no Japão, gente. Eu era uma estrangeira com déficit de atenção e gordinha, que foi colocada na escola japonesa desde pequena. Eu ficava no fundo da sala de aula sozinha. Sempre fui tratada diferente dos outros e era chamada de... Meu Deus, é uma palavra. Gente, se eu falar a palavra errada, me perdoe, tá?
Butajiru, um trocadilho com as palavras buta, que é porco, e Butajiru, do Brasil. Gorda, né? Eles queriam ofendê-la de gorda. A Yumi acredita que a padronização excessiva na escola seja a causa das desavenças. A partir da escola, eu comecei a entender como é a cultura dos japoneses. Não é levado em conta o sentimento de ninguém. Ninguém é tratado realmente como um ser humano deveria, com seu sentimento valorizado. Aqueles que agem diferente do grupo são considerados peças defeituosas, opina. A Sal, que pesquisa o bullying há décadas, acredita que o sistema escolar no Japão é totalitário. Segundo ele, não há espaço para individualidades e, de modo geral, a sociedade japonesa está tão acostumada com o sistema que o considera natural. A essência do bullying lá no Japão está no fato de que as crianças são vistas pelo grupo e não individualmente. Há uma visão de que o grupo deve agir de uma forma única. O aluno pertence à escola e deve se comportar conforme o esperado daquele grupo. Como não há uma educação que visa o respeito às diferenças, o resultado é a condenação daqueles que são naturalmente diferentes dos outros, como é o caso dos estrangeiros. Se uma aluna tem cabelo comprido, está de saia curta ou se usa meias coloridas, os professores imediatamente sentem que o comportamento está transgredindo o esperado de uma escola. Assim, os alunos são mandados a ficar de pé, o comprimento das saias e cabelos são verificados. A individualidade não existe. O que importa é apenas garantir que cada aluno se encaixe nos padrões já estabelecidos. O sistema tão comum aos japoneses surpreende os estrangeiros e a dificuldade de se encaixar nos padrões é considerada por especialistas a fonte da maioria dos conflitos. Quando visto de fora, é fácil perceber que há algo de errado com esse modelo de educação. Não é difícil que esse sistema cause estranheza ou seja mesmo interpretado como cruel por quem está emergindo na sociedade japonesa. Pessoal, deixa nos comentários a sua opinião sobre o bullying, não necessariamente sobre essa história, porque essa história se passa num mundo à parte. Eu falo que Japão, China, parte asiática é um mundo à parte. Vamos falar do bullying dentro da nossa sociedade, da nossa realidade, tá bom? Vai ser muito legal poder ler os comentários de vocês. E não se esqueça o deverzinho de casa. Deixe seu like, por favor, comente, compartilha e o principal, se inscreva aqui no nosso canal para você poder receber as notificações quando sair vídeo novo, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Até a próxima história. Tchau! Bullying é uma coisa muito triste. Se as pessoas soubessem o quão mal fazem ao outro, elas falariam menos. Afinal, a gente só tem uma boca. Tchau!